plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que empresas que recolhem ICMS a mais têm direito à restituição. Esse julgamento foi retomado durante sessão extraordinária nesta quarta-feira. Por 7 votos a 3, os ministros decidiram que as empresas enquadradas no modelo de substituição tributária para frente, ou seja, que recolhem ICMS antecipadamente, têm direito ao ressarcimento dos valores pagos a mais. No regime de substituição tributária para frente, o tributo é recolhido no início da cadeia produtiva, no fabricante, por um preço pré-fixado e presumido pelo fisco. Como ocorre antes da venda, o ICMS é calculado por estimativa. A questão começou a ser analisada na semana passada. No início da manhã de hoje, o julgamento foi retomado com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que acompanhou o relator, ministro Edson Fachin. Para ele, se há a possibilidade de se apurar a operação real, não há motivo para ser considerado o valor presumido. Se é possível apurar o que é real, eu acho que não se deve trabalhar com uma presunção definitiva. Se a operação subsequente for em dimensão econômica superior à da presunção, o fisco pode cobrar a diferença também. No início da tarde, o julgamento foi finalizado com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que também acompanhou o relator favoravelmente à restituição. Dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer, com base no artigo 7º, parágrafo 7º, artigo 150 da Constituição Federal, a possibilidade de exigir-se a restituição de quantia cobrada a maior nas hipóteses de substituição tributária para frente, em que a operação final resultou em valores inferiores àqueles utilizados para o efeito de incidência do ICMS. Como teve repercussão geral reconhecida, os ministros firmaram a seguinte tese. É devida a restituição da diferença do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, pago a mais no regime de substituição tributária para frente, quando, talvez aqui o ministro esteja sugerindo trocar pela partícula C. Estou de acordo. Se a base de cálculo efetiva da operação for inferior ao presumível, porque a condição é exatamente essa. A decisão só vale para as ações que já estão em discussão no judiciário ou estavam sobrestadas em razão da repercussão geral. Proponho que o precedente que aqui se elabora deva orientar todos os litígios judiciais pendentes, submetidos à sistemática da repercussão geral e os casos futuros, oriundos de antecipação do pagamento de fato gerador presumido, antecipação realizada após a fixação do presente entendimento. Eu estou, portanto, sugerindo isso, que é a dimensão, digamos assim, de apanhar os casos que estão submetidos à sistemática da repercussão geral e, com isso, obviamente, evitamos qualquer abertura de porta para eventuais ações rescisórias ou para pretensões que não tenham sido judicializadas. Isso está fora da nossa decisão. O entendimento vai solucionar mais de 1.300 ações que estavam suspensas, aguardando o precedente do Supremo. Para falar mais sobre as sessões plenárias desta quarta-feira, eu recebo a consultora jurídica, a Karina Zucolotto. Karina, boa noite. Boa noite, William. Botei no plural as sessões, porque normalmente às quartas nós temos a sessão da tarde, né? E hoje, excepcionalmente, tivemos uma extraordinária de manhã. O que motivou essa sessão extra? Exatamente, William. A ministra Carmen Lúcia, na semana passada, ao finalzinho da sessão de quinta-feira, ela convocou essa sessão extraordinária justamente por conta do feriado do dia 12, que não teve, os trabalhos não foram realizados no Supremo, em razão do feriado nacional, e aí, em razão disso, ela convocou uma extraordinária para quarta-feira pela manhã e manteve a sessão ordinária no período da tarde. E na quinta-feira houve o início de um julgamento bastante importante que já havia a previsão da sua retomada logo no início da manhã. E essa sequência e essa dinâmica acabou sendo seguida com trabalhos bastante produtivos no plenário nessa sessão que começou pela manhã, às 9 da manhã, e veio até agora no finalzinho da tarde. O assunto do ICMS que estava na semana anterior, hoje foi finalizado. É uma pauta, vamos dizer assim, eminentemente tributária. De manhã houve a retomada desse julgamento da semana passada e que nós vimos na reportagem falando sobre essa substituição tributária. Começou na quinta-feira, teve uma retomada hoje pela manhã, mas concluiu-se à tarde com o voto do ministro Ricardo Lewandowski e a maioria se formando no sentido de acompanhar o voto do ministro Edson Fachin, que já havia sido proferido na semana passada. Mas, como eu disse, foi um julgamento
as duas sessões acabaram tendo resultados bastante produtivos. Houve uma ação rescisória que foi julgada procedente, outros recursos extraordinários também foram concluídos, mas eu chamaria a atenção principalmente para esse recurso extraordinário em razão da extensão dos efeitos por conta da repercussão geral que pode alcançar, como diz a Ana Paula, pelo menos 1.300 processos que aguardavam sobrestados o julgamento desse recurso extraordinário. Só para a gente entender, o ministro Edson Fachin, cujo voto foi seguido pela maioria na sessão plenária de hoje à tarde, após o voto do ministro Ricardo Lewandowski, entendeu que aquela empresa que recolhe o tributo ICMS no início da cadeia produtiva por um valor que é estimado pela Fazenda e que ao final do produto verifica-se que aquele ICMS que ele pagou seria maior do que o devido efetivamente, ele tem o direito de ser restituído naquele valor, naquele plus que ele pagou. E a grande discussão, o processo chega até o Supremo Tribunal Federal, porque existe um artigo na Constituição que foi alterado por uma emenda, a emenda constitucional número 3 em 93, que determina que essa restituição do valor pago a mais no tributo somente poderia acontecer se o fato gerador presumido não ocorresse, se aquele produto final não viesse a acontecer. E o ministro Edson Fachin disse que esse regime da substituição tributária, que é uma forma de simplificar a fiscalização e a arrecadação do tributo, no caso o ICMS, não pode se sobrepor a direitos fundamentais e garantias fundamentais. Então ele disse, o princípio da praticidade, ele não pode dar margem, ou então ele não pode desconsiderar 3 princípios previstos na Constituição: o princípio da igualdade, da capacidade contributiva e o princípio da vedação do confisco. E nesse sentido, a maioria que se formou foi no sentido de que existe sim e há a possibilidade de revisão, de restituição desse valor pago a maior quando é efetivamente não devido. Karina, mais uma vez, obrigado pelos seus esclarecimentos aqui no Jornal. Eu que agradeço.